Porque por duas oportunidades Deus ordenou a alguém que viveu no Egito que tirasse a sandália dos pés. Fica comigo até o final desse vídeo que juntos nós iremos esclarecer essa dúvida, porque afinal hoje é dia de discipulado. Saudações de paz em Cristo Jesus a todos os meus irmãos e a todas as minhas irmãs. Eu me chamo Emerson Aragão e você está no canal do Discipulado. Esse canal tem como principal propósito te ajudar a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você que ainda não é inscrito no canal, peço a você, se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificações, porque semanalmente nós estaremos colocando vídeos com estudos bíblicos que vão te ajudar a crescer em graça e em conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você fique comigo até o final desse vídeo, porque juntos nós iremos esclarecer essa questão, porque Deus, por duas oportunidades, ordenou para duas pessoas que viveram no Egito tirar a sandália dos pés diante de sua presença. Então, espero que você curta, comente, compartilhe esse conteúdo, compartilhe com o maior número de pessoas que você conhece nos grupos da igreja, compartilha com seus amigos, compartilha com sua família, para que eles também possam ser alcançados por esse conhecimento. No estudo de hoje, nós iremos falar sobre uma ordem que Josué recebe no capítulo 5 do seu livro, quando ele tem um encontro com um homem que se apresenta como representante de Deus ou o comandante do exército de Deus. A identidade desse homem é discutida entre os acadêmicos, entre os historiadores e estudiosos da Bíblia Sagrada. Muitos acreditam que esse homem é uma prefiguração de Cristo, que seria o próprio Cristo pré-encarnado, e outros acreditam que esse homem é o arcanjo Miguel. Por quê? Porque ele se apresenta como comandante do exército de Deus. E Miguel tem algumas características que revelam que ele também é um comandante do exército de Deus. Alguns textos bíblicos falam dessa característica de Miguel. Um dos textos mais famosos que fala de Miguel como um anjo de batalha, como um anjo de guerra, está no livro do profeta Daniel, no capítulo 10, que é aquele famoso episódio que Daniel ele se dispõe a orar e a jejuar durante 21 dias, e durante esse período há uma batalha espiritual entre o príncipe da Pérsia e Miguel. Miguel ajuda Daniel a vencer o príncipe da Pérsia. Então ele se apresenta nesse episódio como um anjo de guerra, como um anjo de batalha. Assim como no episódio que acontece a morte de Moisés. Esse registro não está em Deuteronômio 34, mas está lá na carta de Judas. Na carta de Judas, no versículo 9, que fala de uma batalha entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. E outro episódio que acontece, que envolve Miguel, está no livro de Apocalipse, no capítulo 12, que faz uma menção do período em que o diabo foi expulso do céu, que foi numa batalha com Miguel. Miguel, juntamente com os anjos do céu, cravou uma batalha com o diabo, que é representado em Apocalipse capítulo 12 como o dragão e os seus anjos. E esses anjos e esse dragão foi precipitado e foi lançado de fora da presença de Deus. E isso está fazendo alusão a esse período do princípio de tudo, quando Miguel luta com o diabo, luta com a antiga serpente e expulsa ele do céu. E essa é mais uma prova de que Miguel era um anjo de guerra, era um anjo de batalha. Mas a identidade desse homem,
a identidade desse homem que se apresenta a Josué, em Josué capítulo 5, ainda é misteriosa, porque não há relatos de quem é esse homem de fato. Então, muitos estão divididos. Uns acreditam que é a prefiguração de Cristo, é Jesus pré-encarnado, e outros acreditam que esse homem que aparece a Josué é o arcanjo Miguel. Esse homem que se apresenta a Josué, ele está ali como um comandante do exército de Deus, então ele traz algumas estratégias para a batalha em Jericó. Era muito comum no Antigo Oriente que as divindades ou os deuses de determinados povos se fizesse presente nas batalhas. Nesse caso, o nosso Senhor, o Deus de Israel, seria representado pela Arca da Aliança. A Arca da Aliança ia na frente na batalha. Ela ia sempre na posição de destaque na batalha. Ela é a representação de Deus na guerra, nessa batalha. E é engraçado que, embora a Bíblia Sagrada seja um livro completamente inspirado pelo Espírito Santo, ela não deixa de dialogar com a cultura ou com as civilizações em sua volta, ou com o mundo em sua volta. Por quê? Isso nos ajuda a entender um pouco desse episódio, um pouco desse acontecimento, dessa ordem que o homem deu a Josué de tirar a sandália dos pés. Não apenas Josué recebeu essa ordem, mas também Moisés recebeu essa ordem. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, verso 5, fala que quando ele esteve na presença de Deus, quando ele viu a sarça ardente, uma voz saiu da sarça, que era a voz de Deus, e disse para ele tirar a sandália dos pés. Agora, engraçado, apenas Moisés e Josué receberam essa ordem. Por quê? Deixa eu explicar isso para vocês. Essa é a famosa paleta de Narmer. Narmer foi o primeiro imperador ou faraó da primeira dinastia egípcia. O que é dinastia? Dinastia é uma série de faraós. E ele foi o primeiro faraó a unificar o Alto e o Baixo Egito, que antes eram reinos divididos. E nessa paleta nós vemos a figura de um touro, que seria Rató, a deusa da agricultura, ou o deus da agricultura, ou o touro sagrado de Mêmpis, que era uma cidade egípcia. Também vemos nessa imagem, nessa paleta de Narmer, nós vemos o deus Horus, que era o deus Sol, o deus que era muito bem adorado pelos egípcios, que era muito adorado pelos egípcios, sendo representado por um falcão ou por um pássaro. E no centro nós vemos o faraó Narmer completamente descalço em uma batalha com seus inimigos. E atrás do faraó nós vemos um dos seus servos com a sandália do faraó na mão. O que isso representa? A cultura egípcia tinha como algo comum esse tipo de comportamento. Quando se apresentava diante de um deus ou diante de uma divindade, era comum que as pessoas tirassem a sandália dos pés. Então, quando Deus fala com Moisés, inicialmente lá em Êxodo 3, Deus usa a cultura egípcia para se revelar a Moisés. Assim como o homem que se apresenta a Josué usa também a cultura egípcia para se apresentar como alguém que representava o Deus de Israel. É como se Deus estivesse dizendo para eles assim: olha, eu sou Deus. Por quê? Porque se Deus não manda eles tirarem a sandália dos pés, poderia parecer que eles estavam ouvindo a voz de um demônio ou de um espírito do deserto, que eles estavam alucinados. Então Deus usa a cultura de onde eles foram educados. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, no discurso de Estevão, Estevão fala que Moisés foi educado em toda a ciência
dos egípcios. Então, Moisés conhecia essa cultura de todas as vezes que se apresentava diante de um Deus ou diante de uma divindade, os egípcios tinham o costume de tirar a sandália dos pés. Então, ele tinha esse conhecimento. Assim como Josué, que também nasceu no Egito. Josué nasceu no período da opressão que Israel sofreu no Egito. Então, por isso que Deus ordena, por meio do homem que encontrou com Josué, lá em Josué capítulo 5, prestes a dar início à batalha de Jericó, e também Deus ordenou a Moisés, lá no início do ministério de Moisés, no Monte Sinai, para que ele pudesse tirar a sandália dos pés. Deus usa a cultura egípcia, a cultura que eles conheciam, e é muito curioso que apenas eles dois que receberam essas ordens, porque ambos viveram na cultura egípcia, ambos entenderiam o que é que Deus queria passar para eles, ambos entenderiam que eles estavam diante de um Deus todo-poderoso. Era a forma que Deus achou de se revelar para eles e dizer para eles que ele também era Deus. E não apenas era um Deus, ele é o Deus dos deuses, o Deus todo-poderoso. Bom, esse foi o estudo de hoje. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Espero que você tenha sido edificado por meio desse estudo. Peço a você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, porque você vai receber muito conteúdo bom, você vai receber muito conteúdo que vai edificar a sua vida em Cristo Jesus, que vai te ajudar a se desenvolver, que vai te ajudar a crescer na graça e no conhecimento. Salomão escreveu em Provérbios capítulo 9, dá instruções ao sábio, e ele se tornará mais sábio, e ele crescerá em entendimento. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Então, eu espero que vocês tenham gostado de verdade desse conteúdo. Compartilhe com o maior número de pessoas que você conhece, porque eu tenho certeza que essas pessoas serão alcançadas através de você por meio desse canal. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele levante o seu rosto sobre ti e que Ele te dê a paz. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.